Opa, fala aí, um nerd aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. E seguinte, nesse vídeo vai ter personagens que foram amaldiçoados com coisas extremamente pesadas, outros que são literais fontes de poder e outros que são o mais puro suco da comédia, principalmente os dois últimos. Mas bem, sem mais enrolação, bora! Yuta de Jujutsu Kaisen, vamos lá, começar com um famosão da geração atual. O Yuta tinha uma amiga barra namoradinha barra prometida chamada Rika, quando os dois eram crianças e tinham o sonho de se casarem, com a Rika tendo comprado até anéis de noivado ou de compromisso, nunca sei a diferença, e parecia tudo de boa, até o caminhão do Isekai ter esbagaçado a Rika na frente do Yuta. Manos, o caminhão tava no anime errado, mas né, o Yuta não acreditava no que tinha acabado de acontecer bem na sua frente e sem querer amaldiçoou os restos mortais da Rika, assim fazendo da Rika uma maldição, mais especificadamente a porra da rainha das maldições, que ficou acompanhando o Yuta por anos, mandando as ameaças dele de base, mas o Yuta não queria isso. Ele só se isolou e até tentou fazer o oposto de ver, mas a Rika não deixava. E bom, até os seus 16 ou 17 anos, Rika era um problema enorme na vida do Yuta, porque né, ele ficou com o stand amaldiçoado. Mas depois de sua primeira missão com a Maki, o bicho aceitou a maldição e liberou a sua própria energia amaldiçoada também, assim aprimorando suas capacidades e fazendo um pacto de verdade com a Rika, dessa vez fazendo dela uma aliada de verdade e não mais uma maldição parasita. E bom, depois de sua luta contra o Geto, Yuta e Rika chegaram no nível avassalador de poder, com Yuta se tornando um dos feiticeiros Jujutsu mais poderosos da obra inteira. E um negócio engraçado, o Yuta copiou a técnica do Kenjaku e usou no corpo do Gojo por no máximo 5 minutos para tentar mandar o Sukuna pro inferno ou ao menos danificá-lo bastante. Mas por causa da cópia, o corpo e alma do Yuta iriam perder o pacto com a Rika, e ela poderia ter ido pro céu, pro inferno, ou até ter se tornado uma maldição livre. Manos, pactos e maldições em Jujutsu Kaisen são mais complexos do que parecem. Caimã de Dorohedoro. Seguinte, eu só vi a primeira temporada desse anime de maluco, então as coisas podem ser meio rasas ou sei lá. Seguinte, o Caimã era só um cara normal, vivendo no buraco, e num dia aleatório, vi um cara estranho num beco. Um cara que possivelmente tinha cruzes nos olhos, e essas cruzes nos olhos são importantes mais pra frente, mas não por agora. O Caimã achou aquele cara estranho e quis saber quem era, mas do nada ele perdeu a memória, ficou com a cabeça de lagarto, ficou com um maluco na boca e por alguma razão ficou imune aos feitiços dos outros feiticeiros. Estranhamente, sua cabeça ficou transformada, o corpo ficou de boa e o cara da boca dele também tem cruz nos olhos. E toda vez que o Caimã coloca um feiticeiro na boca, o cara da boca fala se o feiticeiro em questão foi quem transformou a cabeça. O objetivo do Caimã é achar o feiticeiro em questão e obrigar ele a curar a cabeça de lagarto do cara. E mano, tirando a parte da perca de memória, essa cabeça trouxe bastante vantagem, já que ficou com mais coisas agressivas, porque eu imagino que esses dentes fazem um belo de um estrago e ser imune à magia. E bom, o doutor já tentou tirar fotos do cara dentro da boca, mas não aparecia nada, e depois da sua luta contra o Máscara do Coração, Caimã teve a cabeça cortada. Mas surpresa! O bicho continuou vivo, maluco. Até tentaram fazer um experimento com a cabeça cortada, dissecá-la mais especificadamente. Mas misteriosa e estranhamente, a cabeça sumiu do nada. E ainda tem a misteriosa Nikaido. Só digo um negócio, ela tem mais segredo do que você pensa, mas até que dá pra confiar nela, já que ela é uma grande amiga pro Caimã. Também não dá pra saber se o cara da boca é a aparência verdadeira do Caimã. Bom, eu não li o mangá, mas recomendo o anime, e quem reclamar desse 3D é fresco. Sasuke de Naruto, bora partir para um tremendo clássico, começando pelo Naruto clássico. O Sasuke recebeu a marca da maldição do Homem-Cobra no exame Chunin e, por sorte, conseguiu sobreviver à marca, aumentando seu chakra e deixando uns poderes extras pro emo vingativo. O Kakashi até conseguiu conter a marca, mas não era o bastante. Para o Sasuke, ele ainda não estava forte o bastante para mandar seu próprio irmão de base, e tem outras razões. Por exemplo, ele foi humilhado pro
Gaara, pelo Itachi e pelo Naruto. Então ele tomou a decisão de aceitar seu treinamento com o Orochimaru, fazendo o processo de morte e ressurreição do time do som, e logo em seguida ativando a segunda forma da marca da maldição no Vale do Fim, lá na sua luta contra o Narutinho. E caso você não se lembre, tem uma taxa extremamente pequena de vítimas que conseguem sobreviver à primeira fase da marca, e ainda menor ter a chance de ativar a segunda etapa. Depois de 3 anos, Sasuke aprimorou sua transformação da marca da maldição. E bom, para os caras que só revêem as lutas, podem até ter esquecido que o terceiro plano do Orochimaru era fazer o Sasuke usar 100% do seu chakra, até ele ter se esgotado por completo, e usar suas células, trazendo a grande serpente branca, e trazer o Orochimaru de volta para tomar o corpo do Sasuke ainda mais à força! Vale lembrar que todo chakra da marca da maldição mais ferrava o chakra puro e natural do Sasuke. E bom, ainda bem pro Sasuke que o Itachi fez ele usar tudo que tinha para poder ativar o Susanoo e selar o Homem-Cobra pela espada de selamento eterno. Até nos últimos minutos de vida, Itachi foi um bom irmão, mesmo eu não concordando com o massacre do clã Uchiha atualmente. Mas isso aí ninguém liga. Partiu o próximo! Opa, se chegou até aqui, quer dizer que tá curtindo o vídeo, né? Então, deixa o like, se inscreva, seja membro ou hype o vídeo. Qualquer uma das opções vai ser de grande ajuda. E continuando. Hyakimaru de Dororo. Olha só, o cara que eu uso de avatar no canal. Essa vai ser interessante. Seguinte, seu pai era um senhor feudal, dono de terras que estavam morrendo aos poucos, sem expectativas de melhorar as terras. Então, ele foi até um templo, mandou de base o monge de lá e simplesmente ofereceu qualquer coisa que ele tinha para 12 demônios. Com o desejo de trazerem vida e prosperidade para suas terras, os demônios aceitaram o acordo, e então, no exato momento do seu primogênito de nascido, aconteceu. Os demônios pegaram 12 partes do corpo de Hyakimaru e trouxeram vida às suas terras. O pequeno Hyakimaru nasceu sem ouvidos, olhos, braços, pernas, nariz, pele e sei lá mais os caralho a 4. Mesmo assim, a criança ainda estava viva, ainda estava respirando. O seu próprio pai reconheceu o que aconteceu e só mandou mandá-lo de base em algum lugar longe de suas terras. Mas a mãe e a empregada sentiram pena, e a empregada só o colocou num barco num rio, e a história segue daí. Ele tendo partes protéticas, enxergando pela alma e mandando de base os demônios que roubaram suas partes. Então já deu pra sacar. O bicho simplesmente foi colocado num pacto de demônios no nascimento e foi amaldiçoado a caminhar sem nada no corpo. Foi uma jornada bem complicada de se seguir, já que seus recursos eram limitados, mas pelo menos o senso de improviso do Hyakimaru é competente. E há uma maldição que, mesmo sendo praticamente impossível, é possível desfazer essa maldição. Tanto que ele conseguiu desfazer o pacto e recuperar todas as partes do corpo. Só foi complicado quando as terras do pai voltaram a ser inférteis. E bom, como eu disse, essa maldição foi possível e compreensível resolver. Agora o próximo é mais complicado. Hyoga de Hamameio. Hyoga é um artista marcial extremamente poderoso e tem uma rivalidade cheia de ódio com o Rama, tanto que Hyoga já tentou mandar de base ele incontáveis vezes de sua vida, até o Rama ir pra China, treinar com seu pai em fontes de águas amaldiçoadas. Rama caiu numa fonte onde uma garota foi de F, e toda vez que entra em contato com água fria, vira uma mina deveras voluptuosa. E seu pai também foi a mesma coisa, só que ele vira um panda gigante. E já estão vendo como vai ser o andar da carruagem. Hyoga foi até a China buscar revanche com o Rama, foi acertado sem querer pela Rama e acabou caindo na fonte do porco. E o Hyoga vira um toucinho toda vez que entra em contato com água fria. E essa, com toda certeza, é a segunda maldição mais engraçada do vídeo. A primeira tá por último. E seguinte, ao contrário da maldição do Hyakimaru, essa maldição do Hyoga parece ser impossível de se resolver, já que até onde eu vi na parte do remake, não mostrou nada de solução dessas curas de fontes. E o autor nem se preocupa em falar sobre isso, até porque é um anime de comédia dos anos 80/90, sem tanta lógica assim.
Mas, bom, até pro Ryoga tem seus pontos positivos em ser um porquinho, já que ele dorme junto com a Akane. Pena que não é a de High School DxD, é aquela lá, seria legal. Mas, né, a vida de porco do Ryoga tem muito mais pontos negativos do que positivos. O bicho quase foi servido num banquete pela Shampoo, foi algemado com a rama pela Rosa Negra, quase foi obrigado a ser o porquinho de guria completamente mimada e dodói da cabeça, além de ter seus movimentos e falta de resolvimentos práticos para voltar à sua forma humana. Agora vamos ver a maldição mais engraçada dos animes de todos os tempos. Okarun de Dan. Seguinte, tudo começou com Okarun e Momo discutindo sobre alienígenas e espíritos. Okarun vai para um túnel onde teria uma fantasma e Momo iria para um hospital abandonado encontrar alienígenas. E bom, os dois encontraram e ambos se ferraram e ganharam poderzinhos. O Okarun encontrou Yokai Velha Turbo, uma velha corredora, e possui o jovem garoto. Foi salvar a Momo dos serpos e Momo expulsou metade do espírito do corpo do Okarun, mas teve um problema. A velha turba ficou com a manjoba do Okarun, amaldiçoando a pingola dele. E toda vez que Momo tira o foco do Okarun, a velha turba possui o Okarun. E bom, é no episódio 2 que a maldição fica mais interessante. Os serpos acharam muito interessante o tamanho, poder do brinquedo do Okarun e mandaram a porra de um Alisomô. Então o Okarun pegou o jeito com a maldição e conseguiu controlar mais a sua transformação e ficou extremamente rápido e poderoso, mas ele fica totalmente depressivo. Depois de 2 dias intensos, os dois conseguiram recuperar o órgão genital masculino, mas teve outro problema. As bolas ficaram pra trás. E bom, conseguiram tirar a consciência da velha turba do corpo do Okarun, mas os poderes ficaram com o Okarun. Então até que todo mundo ficou melhor do que antes, ou sei lá. E as bolas ficaram cobertas com a energia espiritual de um yokai extremamente poderoso, atraindo o interesse de yokais que querem mais poder e de alienígenas interessados na fonte e energia das bolas. Mas ao contrário do Ryoga, é só achar, derrotar a ameaça e colocar as bolas no lugar de sempre. E bom, o Soy Mr. Z mandou um real e pediu pra eu falar uma curiosidade do Nerd Aleatório, e aqui vai! Eu adoro personagens com dentes afiados nos animes, tanto como os do Denji quanto das minas que tem o dentinho no canto. Eu acho fofo. Um grande agradecimento aos membros do canal: Igor, Soy Mr. Z, Vini, minha bruxa roxa favorita, Bruce Wayne e MD. Valeu demais pela confiança no canal. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!